Ok, obrigado. Muito boa noite a partir de Moçambique, boa tarde para quem estiver no Brasil ou outras partes do mundo que estejam nesse fuso horário, ou bom dia também, né, se for o caso. Gostaria de desejar muito boas-vindas a todos e a todas que nos acompanham nesta conversa que vamos ter hoje no grupo de pesquisa GeoAfrica, né, que tem membros literalmente transnacionais. Estamos aqui numa plataforma multinacional, temos várias nacionalidades, vários continentes aqui presentes, Europa, África e Brasil, e provavelmente deve ter alguém que nos acompanhe de um outro lugar, pode escrever no nosso espaço de bate-papo. Hoje temos um tema atual e também muito polêmico, vamos assim dizer. Vamos falar sobre a urbanização e os desafios da gestão urbana em Moçambique. Uma das coisas que é importante nós termos em conta em relação a esta época é que a urbanização é um assunto quente, né, para todos os países, e se nós termos em conta que só 1% da superfície que é classificada como urbana alberga cerca de 70% a 80% da população do mundo, ou mesmo no caso de Moçambique, então isto é um aspecto que nos levanta muitos desafios. Então, como é que num espaço tão pequeno da superfície da Terra, nós temos aí a maior parte da população? Então, que desafios se colocam na gestão deste tipo de espaços? Temos dois convidados de peso, dois investigadores moçambicanos que têm interesse e paixão pela temática da urbanização, e eu vou passar a apresentar o primeiro, a quem temos a honra de receber, e a qual eu também tenho a honra de fazer a apresentação, e é uma grande responsabilidade fazer a apresentação do currículo do professor João Lima, a abarcar as diversas facetas e contribuições e trabalhos que o professor João Lima já produziu. Em termos de carreira acadêmica, o professor João Lima é formado em ensino de geografia, né, pelo Instituto Superior Pedagógico, que é atualmente a Universidade Pedagógica de Maputo. É mestre em planificação, gestão ambiental e de recursos naturais pela Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, e é doutor em geografia pela Universidade Pedagógica de Maputo. E é uma tese, né, que nos remete a parte daquilo que ele vai aqui hoje falar, tem a ver com o conflito entre saberes na urbanização, né, os saberes locais e a planificação do Estado na cidade de Mocuba. Em termos de carreira profissional, atualmente é investigador e professor associado e diretor da Faculdade de Educação, né, na Universidade de Licungo. Estamos a falar de Quelimane, na província da Zambésia, no centro de Moçambique. Também é docente no programa, depois graduação em Educação, Ensino de Geografia, Gestão Ambiental, Metodologia de Ensino Superior, e entre outras disciplinas que o professor João Lima leciona. Temos a disciplina de avaliação de impacto ambiental, a diversidade territorial, metodologia de investigação científica. Tem também contribuição extensa a nível internacional, onde é professor visitante no programa de pós-graduação da Universidade de Pungwe, também parte, né, dos membros fundadores do grupo de pesquisa de cidades médias, inclusivas, sustentáveis, é membro da rede de cidades médias, faz parte do grupo de reestruturação urbana e centralidade, o GRUSE, né, conhecido pela sigla GRUSE, e, né, desenvolve pesquisa em variedíssimas áreas ligadas com a gestão ambiental, com a avaliação de impactos ambientais, a questão da urbanicidade e, né, a influência da cultura, dos saberes locais neste processo de gestão, planificação urbana. O currículo do professor é vasto, ele já supervisionou mais de 40 monografias, né, dissertações, mestrado, participou em numeradíssimos júris de defesa. E se eu tivesse que listar aqui as publicações do professor, a apresentação seria minha, eu não vou fazer, mas posso destacar algumas mais recentes, né, como, né, a
que são Mocuba, Cidade Média, Crescimento e Dinâmica da Vida Interna. É uma publicação que nos remete à questão urbana no centro de Moçambique, uma cidade, né, para quem se interessa pelas questões urbanas de Moçambique, tem tido um crescimento demográfico muito significativo, que importa me refletir. Então, várias publicações na área da urbanização são verdíssimas, que se eu, como disse, tivesse que listar aqui, não caberia no tempo. Então, vou convidar o professor João Lima. O que eu tiver esquecido nesta apresentação, professor João Lima, esteja à vontade de fazer referência e a palavra agora é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia para quem está na América, né? Brasil em especial, e boa noite para quem está em Moçambique. Estou a tentar ver se coloco aqui a minha apresentação para poder ser acompanhada. Parece que está a ser um pouco difícil. Não está fácil. Mas não sei se posso fazer apenas a apresentação. E, então, minha apresentação é exatamente... Dei o título Urbanização em Moçambique, Contexto e Desafios da Geografia Inclusiva. Em termos de contextualização, um olhar dos espaços urbanos de Moçambique remete a investigar sobre os desafios que as cidades do país, com particular ênfase nas cidades médias, devem enfrentar face às mudanças globais que ocorrem no nosso planeta Terra. Alguém também o chama de planeta azul. Para mim, a apresentação parte do pressuposto de que a urbanização, as mudanças globais e climáticas constituem temas que mobilizam acesos debates entre os cientistas da atualidade, pelo que não se pode ignorar no desenho e implementação de estratégias de planeamento urbano. Porém, acho que os planificadores devem libertar-se do exercício meramente tecnicista e enverdar por um planeamento inclusivo, com vista a incluir os interesses e necessidades dos sujeitos que vivem na cidade, bem como daqueles que os virão nela morar. Esta apresentação versa sobre urbanização em Moçambique, contexto e desafios da geografia inclusiva, por isso quero aqui lançar um convite aos cientistas para, cada vez mais, efetuarem estudos visando monitorar e recomendar medidas e estratégias adequadas e abrangentes nos planos de urbanização das próximas cidades, que incluam planos concretos de resiliência, constituindo cidades do futuro. Nessas pesquisas, considero ser pertinente e crucial envolver todos os saberes para, em conjunto, participar na mudança de atitude para que cada um faça a sua parte, através de uma agenda que traga diálogos constantes, novos caminhos e soluções para os problemas, ou seja, adotar uma planificação inclusiva. Olhando para o caso da urbanização em Moçambique, muitos dos autores dizem que é resultado da colonização. Eles ainda defendem que a urbanização em Moçambique ganhou forma com a expansão mercantil portuguesa como estratégia de ocupação efetiva. Porém, há um autor, Alexandre Baia, que diz que a origem da urbanização em Moçambique tem sido devia ser visto numa outras perspectivas, porque, segundo ele, há evidências de existirem cidades muito antes da colonização. Cidade de Vamize, a sul de Cabo Delgado, Ilha de Moçambique e Samona, em Nacala, no norte de Moçambique. Cidade de Sofala, no centro, e Chimbwe, em Vilanculos, a sul do país. Para os que defendem que a urbanização em Moçambique está ligada com a colonização, dizem que as cidades serviam de ligação do litoral para o interior, porque os portugueses expandiram-se a partir do mar e vinham fazer a exploração dos recursos naturais e matérias-primas para a metrópole, feitos em vários ciclos. Houve um ciclo de marfim, ciclo do ouro, ciclo do algodão,
e assim sucessivamente. E esse fenômeno foi criando migrações e deu a desterritorialização da população local para as áreas de produção, tanto para as zonas rurais onde havia a implantação dessas instituições e ainda para as áreas urbanas. Mas com a independência nacional e a nacionalização dos prédios de aluguel, passou a enfrentar um processo de urbanização mais rápido, que nem sempre foi acompanhado de um processo formal de ordenamento. Os autores que realizaram estudos urbanos e aspectos socioeconômicos de Moçambique, destaque vai para Jacquins, 91, 92, 93, faz uma reflexão sobre o surgimento das áreas de ocupação do solo urbano. Por exemplo, Fernandes, Janeiro, Roque e Pereira abordaram a terra e território nos impérios ultramarinos europeus e fazem uma abordagem mais focalizada sobre os núcleos urbanos coloniais de Moçambique. Menezes e Iglesias também deram seu contributo identificando locais de povoamento que correspondem a atuais centros urbanos ao longo da colonização. Também há Bruxi, Ilage, Carrilho, que descrevem a reorganização do espaço urbano antes da ocupação portuguesa de Moçambique e ainda no período colonial até a independência, identificando elementos da história das cidades e vilas moçambicanas. No período pós-independência, existem estudos geográficos de urbanização, cada um abordando sob determinada perspectiva. Por exemplo, tem o Castelo, Branco, Ferreira, Batino, Araújo, e este que fez estudos em 93, 95, 97, 2002, 2003 sobre espaços urbanos em Moçambique. Também Manaoba em 2002, Forjás em 2004, 2005 e 2006, Negrão, Tal em 2004, Chile, 2005, Akiama, 2007, Inês Raimundo, que está aí presente em 2010, e outros subsequentes, Baia, 2009, 2011, em seus trabalhos de mestrado e doutoramento, Matos e Rosa, Viríssimo, Pereira, Menezes, bem como Serra, Carilho e até de Elídio de Amaral. Eu não sei se de facto estão me acompanhando. Eu não sei, acho que tive problemas com a conexão, mas eu vou dar continuidade, não sei se estão a escutar agora. Sim, estamos. Conseguimos ouvir, sim, conseguimos. Ok, então eu dizia que no período pós-independência há estudos também geográficos de urbanização, por exemplo, temos Castelo Branco, temos Ferreira, Batino, Araújo, há estudos de Manaoba, de Forjás, Negrão, de Chile, Viríssimo, Baia, Pereira, Menezes. A Kiama também deu seus contributos. Mas onde eu queria chegar era de que o debate que eu queria trazer à tona era de que, juntamente com o professor Zacarias Zombe, estávamos a desenvolver uma nova abordagem da geografia, que nós chamamos de geografia inclusiva. Esta abordagem, ela olha as três dimensões geográficas, a parte física, que é a geodiversidade, física a biótica, biótica que é a biodiversidade, mas também ciências de olhar para a parte da sociodiversidade. O que significa que a urbanização, ela assenta exatamente no espaço, que é o meio natural, olhando para o abiótico e biótico. Ela também olha para o lado da forma como a organização, a sociedade organiza a própria produção do espaço, como é que ela ocupa. E neste âmbito, o que eu quero trazer é que o processo de urbanização, alguns autores até falam este novo fenômeno, o fenômeno que está a acontecer não só em Moçambique, maior parte da África e provavelmente até em países em vias de desenvolvimento, onde ocorre um adensamento na área que circunda a cidade. Mesmo dentro daquilo que constituía a cidade histórica, alguns daqueles espaços que eram tidos como áreas verdes, a população vai
gradualmente ocupando, desenvolvendo as suas atividades. Provavelmente isso decorre do facto de ter havido um período de crise econômica em Moçambique, primeiro derivado das sanções que haviam na altura, decretado, Moçambique aderiu ao regime da apartheid, e houve uma crise generalizada econômica e, consequentemente, acentuada a falta de emprego. Isto fez com que as pessoas encontrassem alternativas de sobrevivência e gerou um fenômeno no sul, chamam de Dumbanengue, aqui na zona, na área de Climana, na zona centro. Eu chamo isso de boutique inclina. Boutique por quê? Porque é, de facto, os objetos a serem vendidos são colocados no chão. E aquele que pretender comprar, ele tem que inclinar para pegar no objeto. O outro aspecto é que muitas das vezes essa ocupação, este adensamento, a bibliografia refere que é uma ocupação desordenada. E o pensamento que eu trouxe na minha tese é de que, bem, ok, quem fala de desordenada porque está a falar em relação a uma ordem. E a grande questão é a ordem. Que ordem? Provavelmente a ordem do modelo ocidental, que estrutura a cidade de uma forma ortogonal. Mas se nós compulsarmos o saber local, por exemplo, na área do Mucuba, onde eu fiz meu estudo, e toda a zona centro-norte, é um sistema matrilinear em que as pessoas ocupam ou vivem num espaço de acordo com a relação de uma sociedade matrilinear, em que o noivo vem viver na aldeia da noiva. Então, se o noivo vem viver na aldeia da noiva, assume-se que a sociedade estrutura-se a rainha que ocupa a parte central, as suas filhas que são à sua volta, e cada filha com o seu lar, porque ela já é casada, e isto faz com que esta lógica de produção do espaço transvasa e provavelmente ele pode assumir um modelo de ocupação que o Araújo chamou de ocupação concêntrica, como se fosse cascas de cebola, e em que o poder clânico central fica no centro e depois vão aparecendo os outros. Isto evoluiu até a formação dos reinos, mas quando veio a influência colonial, provavelmente o centro fugiu da base clânica e ele veio ficar exatamente acoplado no poder, que era a representação do poder. O outro lado é que, olhando para esta lógica da produção do espaço, por exemplo, encontra a cidade de Climane, capital provincial, provavelmente a quarta maior cidade de Moçambique, e o transporte mais usado é a bicicleta, e até ele praticamente constitui como se fosse o cartaz ou o cartão de visita. As pessoas circulam em bicicleta ou no tipo de transporte considerado de chapa 100, começou de 100 meticais, agora já evoluiu para de acordo com a conversão da moeda. E isto vai criando novas configurações. Agora, compulsando os dados estatísticos da dimensão urbana, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística, que é o órgão que oferece estatísticas oficiais de Moçambique, no censo de 1980, para uma população de 11,6 milhões de habitantes, cerca de 13,2% era a população urbana. Mas em 1997, esta população total passou para 16,1% e 29% já era pessoas a viverem na área urbana. O censo de 2007, a população passou para 20,2 milhões e o percentual 29,8%.
E o último censo, 2017, a população total alcançou 20,9, 27,9, e a população urbana teve um crescimento de 29,8 para 33,4. Então, o que significa que nas cidades moçambicanas, e provavelmente muitas outras existentes, a produção do espaço urbano, a urbanização, muitas das vezes tem a ver com a espacialidade do poder. Isto porque as dimensões do território surgiram e surgem como produto de dimensões diametralmente opostas decorrentes das relações de poder. Isto veio dar origem a conflitos entre os saberes que eu apresentava na minha tese. Por isso surge a cidade imposta pelo poder, pelo Estado, sob a influência das forças do mercado, que revelou fraqueza para impor efetivamente uma cidade concebida. Mas, dada a falta de instrumentos para fazer cumprir com as normas estabelecidas pelo próprio poder, efetiva-se uma cidade concebida, que é aquela que surge e se desenvolve uma cidade real, uma cidade vivida, aquela vivida pelos saberes locais. Portanto, para mim, os poderes verticais, ao pretenderem impor-se como padrão universal, revelou fraqueza do poder instituído, aliada à fraca fiscalização, que foi mais marcante no período de guerra, que em Moçambique ficou conhecido como a Guerra dos 16 anos. Assim, veio-se instalar a cidade de Caniço, conforme Araújo, que ela vai sufocando a própria cidade-cimento, principalmente nas cidades médias, mas que estas, por sua vez, encontram um novo fenômeno, em que as pessoas de novo com poder, elas vão adquirindo as chaves, assim, os apartamentos desses indivíduos que ocuparam a cidade, eles vão ocupando o subúrbio, mas, por sua vez, as pessoas de novo com poder vão de novo ao subúrbio e compram as propriedades desses indivíduos, e esses nativos naturais vão sendo expulsos cada vez mais distante. E o Araújo chamou a isso um fenômeno de suca, saia daqui, e afasta-se para mais longe. E isso tem revelado até algumas formas de modernidade, porque alguns começaram por construir quintas e deram comodidades possíveis, e aparecem grupos econômicos maiores que vão adquirindo, e este fenômeno vai passando cada vez mais distante, fazendo com que as pessoas vão afastando do centro para a periferia. No entanto, como a maior parte delas tem as suas atividades do comércio informal, mercado informal, elas de manhã cedo vêm com todas as suas bagagens para o centro da cidade, onde praticam essas atividades de Dumbarengo ou Boutique Inclina. No fim do dia, eles regressam. Podem imaginar, mesmo a cidade metropolitana como Maputo, com toda esta inovação de melhoria de transporte, mas é na hora da ponta que, de facto, há este congestionamento do tráfego. Agora, a partir daqui, queria passar para outra parte, que era os desafios das cidades médias moçambicanas. Olhando para esta rápida urbanização em Moçambique, muitas das vezes até conjugada com a gestão urbana efetiva, origina múltiplas disfunções. Por exemplo, o alastramento das áreas informais, que eu fazia referência, e isto dificulta o acesso ao solo. Também há um déficit habitacional e de infraestruturas básicas, porque essas áreas de expansão acabam não tendo as condições mais básicas. A desqualificação urbana generalizada, e ainda há o que compromete que as cidades alcancem aquilo que o programa os países das Nações Unidas adotaram como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu acrescento a criação de cidades inclusivas e sustentáveis. Por exemplo, na zona costeira, em Moçambique, onde se encontra a maior parte da população do país, por facilidades da produção agrícola, mas também por causa da pesca, tem sofrido intervenções cada vez mais desqualificadoras que revelam estar à margem das normas e sem visão estratégica. E os empreendimentos turísticos vão sendo instalados, muitos deles nesses territórios, e sem obedecer a um plano de estrutura ou um plano integrado de desenvolvimento. Então, isso faz com que crie perturbações tanto nos ecossistemas, tornando-os mais vulneráveis, mas também há disfuncionalidade porque desterritorializa os nativos, principalmente os pescadores, porque esses empreendimentos constroem muros e
barra aquelas passagens que os pescadores faziam da sua residência para a sua atividade, que é no mar. Há um outro fenômeno que é a extração de inertes. Com o crescimento da construção urbana, o crescimento do concreto nas cidades, a necessidade de ter os materiais de construção. E isto está criando danos irreversíveis no solo, nos recursos naturais, porque há este desmatamento, há depois a extração dos inertes e vão ficando os jazigos que vão se instalando água e estas, por sua vez, acabam até criando problemas de saúde, porque acomodam aí, como hospedeiros, a vetores que são transmitores de doenças de origem hídrica, principalmente cólera e malária. Agora, nesta era da globalização, os países estão a enfrentar alterações nas lógicas de relações sociais. Isto induz a estruturação de diversas formas de produção de espaço e de território. E até certo ponto considero que cria ou confere uma nova divisão territorial do trabalho, por serem afetadas pela conjuntura econômica e por situações geográficas. E a partir daí, emergem novos agentes beneficiados de vantagens comparativas e competitivas, que atuam a várias escalas e estabelecem novas combinações hierarquizadas sob a lógica do capital. Essas novas estruturas econômicas são carregadas de aparatos técnicos e por acordos políticos para criar novas e diferentes unidades produtivas com novos padrões de localização decorrentes da influência de empresas, ou seja, de capitais maiores, né? E aqui nós estamos a falar de, por exemplo, até multinacionais. Me refiro aí à Vale, que está na extração do carvão na província de Tete, fundamentalmente, e vai entrar na produção do ferro através de magnetite e outros minerais. Além disso, esses agentes econômicos maiores estruturam novas centralidades nas cidades e, em alguns casos, induzem o aparecimento de novos mercados, tanto imobiliário, oferta de bens e serviços urbanos, e mesmo o serviço de novos hábitos de consumo. Por exemplo, os operários, porque não têm tempo de terem um almoço, eles são capazes de passar o dia, comprar pão, uma badia ou uma lata de conserva e tomam, mas, entretanto, eles despendem muita energia durante o dia, o que não é compensado exatamente por esse tipo de alimento, o que faz com que as pessoas sejam mais débeis e mais propensas a doenças. Então, é aí onde eu digo que emerge um conflito entre a dinâmica da atuação dos grandes agentes econômicos multinacionais e os agentes locais, porque estes últimos apresentam ritmos econômicos inferiores e dificuldade de empreender suas atividades, os quais têm intensamente feito a advocacia junto ao governo para aquilo que eles chamam de inclusão do conteúdo local. Conteúdo local, ou seja, de usar os agentes econômicos das pequenas e médias empresas nacionais para poderem prestar serviços mesmo às grandes multinacionais. Isso faz emergir a necessidade de promover, na minha opinião, debates envolvendo representantes do setor público e privado, agentes locais, nacionais e estrangeiros, com a mediação acadêmica para se alcançar um conhecimento sistematizado e mais detalhado sobre as dinâmicas espaciais. Nesta perspectiva, o planeamento urbano passa a constituir um exercício, um processo que procura reconciliar a diversidade local com a inclusão dos atores, saberes, de modo a acomodar os interesses de todos na busca da harmonia e na sustentabilidade da produção do espaço urbano, que sempre é um processo conflituoso. E mais, considero que o planeamento urbano, quando for inclusivo, passa por identificar as unidades íntegras que, aparentando uniforme, procura encontrar as singularidades local como um exercício de reconhecimento e valorização de nuances ou variações aparentemente insignificantes. Por isso, é necessário verificar essas nuances para dar valor ao lugar, porque cada um dos autores possui o seu ponto de vista, o seu modo de ver e atribuir valor a aspectos que outros olhares não dão o mesmo valor. Outros saberes podem não perceber ou não lhe atribuir a devida importância. Na abordagem inclusiva, se reconhece que a realidade socioeconômica de Moçambique abrange uma larga heterogeneidade, seja étnica, seja cultural, religiosa, mas também regional. E esta é a sociodiversidade que eu advogo.
fruto da história, e tudo isso numa permanente trajetória de transformação e não de identidades fixas. Então, para os propósitos desta reflexão, considero que a estrutura de uma cidade acaba sendo condicionada por uma série de aspectos que lhe são próprios, muitas das vezes decorrentes das atividades nela desenvolvidas, da dimensão e forma em que são implantadas e pelo tipo de relações que estabelece. Portanto, o planeamento tem que ser pensado compreendendo a estrutura das ocupações humanas em termos da sua diversidade, da sua cultura, das suas inter-relações e interações, da complexidade das razões que justificam cada uma delas. Em jeito de guisa do fecho, gostaria de dizer que o processo de urbanização em Moçambique, nas cidades médias, conheceu em finais do século XX e início do século XXI um crescimento bastante acelerado, tornando difícil desenhar planos efetivos de ordenamento territorial capazes de garantir boa qualidade de vida dos seus cidadãos. Deste modo, as cidades moçambicanas confrontam-se com o problema de desenvolvimento urbano, onde a ocupação espontânea e informal dos subúrbios avançam mais rapidamente do que o processo formal de ordenamento dessas urbes, bem como ocorre um acentuado adensamento. Este fenômeno pode estar associado ao facto de as estruturas autárquicas pouco fiscalizarem o cumprimento das normas por elas estabelecidas, ou então esta surge a posterior, ou pode ser porque os fiscalizadores consideram as normas estranhas a si. Então, se são estranhas, por que penalizar? A ser assim, a transformação pretendida pela comunidade deveria partir da mudança dos atuais padrões de ocupação e uso do solo para terminar na imagem do território desejado pela sociedade no futuro. O que significa que esta mudança tem que ocorrer tanto do lado do saber local como dos outros saberes, porque os outros saberes não podem considerar que o saber local é inferior ou inferiorizar o saber local, porque muitas das vezes ele é detentora de conhecimentos profundos da geodiversidade de tecnologias adotadas. Assim, a delineação da nova configuração territorial, em minha opinião, deve envolver efetivamente todos os atores para indicar o que fazer e onde fazer, para eliminar ou pelo menos atenuar os aspectos indesejados e na criação e otimização dos aspectos desejados do desenvolvimento. Chegado aqui, muito obrigado pela atenção, espero todos terem conseguido acompanhar. Desculpem por aquela pequena interrupção, acho que foi devido à internet que flutuou. Obrigado. Muito obrigado, professor Lima, por esta apresentação muito rica, muito informativa e sobretudo, que eu acredito que investigadores e mesmo estudantes devem estar com muitas questões, né, porque a sua apresentação, na verdade, ela faz-nos mexermos um bocadinho do nosso conforto de pensarmos no que sabemos e até de prioridade de questionar o que sabemos, mas também de querer ouvir um bocadinho mais de quem já faz pesquisa e isso, nesse campo. 2 ou 3 coisas me parecem muito importantes aqui rapidamente. Uma delas, de fato, é a questão de quais são as forças motrizes da urbanização em Moçambique. Na verdade, temos este processo de transformação, né, territorial, mas quais são as forças que governam, as forças que comandam esse processo de transformação? E tocou nisso, e acredito que deve haver muita, diria que, algum interesse da parte dos que estão aqui em procurar explorar um bocadinho mais quem, na verdade, né, está a controlar este processo, se é de fato espontâneo ou é de fato desordenado como tal. Será que há muita desordem nisto, quando nós temos alguns atores com interesses muito claros em relação ao espaço urbano? É a questão, por exemplo, do papel dos saberes locais, né, no processo de urbanização, diante da lógica do mercado. Temos, por um lado, tudo que nós sabemos, ancestralmente, milenarmente, muito conhecimento, mas, por outro lado, temos toda a lógica do mercado, toda a ideia de o que é preciso fazer em termos de visão, como é que estes dois, né, essa tensão que é inevitável acontecer, encontrar-se, se dar, no caso concreto de Moçambique. O último aspecto aqui, a professora Inês certamente vai concordar comigo, nós preparamos um artigo em 2006, também aproveito aqui uma lembrança da professora Inês para saber do estágio desse artigo, que era sobre a hierarquia urbana
em Moçambique. Porque nas nossas conversas estava claro, por exemplo, que em termos demográficos nós tínhamos a cidade de Maputo, depois parecia que vinha a cidade da Matola e talvez depois Nampula, e não necessariamente Beira, mas Mocuba aparece nessa conversa como a quarta cidade em termos demográficos. Então, como é que nós ficamos em termos, né, demográficos? Eu não sei se é Mocuba ou pouco, já não me lembro muito bem a situação, mas o que eu quero dizer é que há espaço para muita discussão. Muito obrigado